Quero servir-te, Senhor, dia a dia do meu viver, pois és Deus Santo, bom Pai Criador, me entrego ao teu querer. Com inteireza de coração, quero te amar, sim, meu Deus. Sejam meus lábios e minhas mãos sempre obreiros teus. O Filho morreu por mim, morte, morte de cruz, para salvar alguém como eu. Dou glórias a ti, Jesus. Com inteireza de coração, quero te amar, meu Jesus. Sejam meus lábios e minhas mãos obreiros de tua luz. O Espírito vem guiar os meus pés nas sendas do bem, para que eu possa assim proclamar o amor a mais alguém. Com inteireza de coração, me entrego ao Consolador. Sejam meus lábios e minhas mãos obreiros do amor. Vem, santifica meu proceder. Só por ti eu posso vencer, só por ti. Amém. Feliz sábado. Ou tá alto aí? Um pouquinho. Tudo bem? Todo mundo bem? Graças a Deus. Vamos começar com os anúncios agora? Não. Agora não é anúncio, não. Agora é a pregação, a palavra de Deus. Quão bom a gente poder se reunir para ler a palavra de Deus, né? Para poder aprender coisas novas, para poder se alimentar, para começar mais uma semana, né? E hoje o sermão fala sobre missão. Missão, Nildo. Missão. E o valor da missão na nossa vida diária. Orando a Deus, né, depois que o José me convidou, eu entendi que ele precisa falar sobre missão na igreja, ao seu povo. E hoje nós vamos procurar entender um pouquinho melhor a importância da missão na nossa saúde espiritual. Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre qual a nossa missão. Como a gente falou ali no anúncio do Nisto Cremos, a gente está tanto tempo na igreja que às vezes a gente esquece que a gente tem uma missão, uma só missão. Existem outras, né, menos importantes, mas a gente tem uma missão. E hoje a gente vai procurar entender um pouquinho mais sobre ela. E eu gostaria que vocês, minha família, meus irmãos e irmãs, curvassem suas frontes para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nosso Pai de amor, nosso melhor amigo, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado, mais um dia de vida. Acordamos, abrimos nossos olhos, as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Nós te agradecemos pela Tua presença na nossa vida
Te agradecemos porque o Senhor tem carinho, amor e tem muitas bênçãos para a gente. Mas o Senhor nos pede coisas também. Nos pede que a gente faça coisas para que a gente se desenvolva e para que o Seu Evangelho se expanda pela terra. Então pedimos a Tua iluminação, o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, para que a gente entenda essas verdades eternas que vamos abrir agora e que o Senhor fale conosco nessa manhã, para que saiamos aqui transformados e com a ideia de que a missão ela tem que estar sempre presente na nossa mente e no nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, para começar do começo, são só 6 páginas, tá? Então, vai tranquilo, não cheguei ao nível do Joaquim ainda, mas vamos começar então do começo, abrindo a palavra de Deus. A primeira parte aqui, a introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? O que significa para você, nobre irmão, andar com Cristo? Significa o quê? Quando você fala assim, eu ando com Cristo, ou eu sou cristão, o que você pensa? Assim? Você pensa assim, em responsabilidades? Você pensa que você tem que, por exemplo, falar com Ele, ter uma comunhão com Ele? Tudo isso é importante, né? Tudo isso faz parte do andar com Cristo. Na Bíblia... Oi? Companheirismo. Então, você anda com alguma pessoa, lá na minha cidade a gente fala assim, tu anda com quem? Né? Você é amigo de quem? Então, você anda com alguém, você não está em desacordo ali com aquela pessoa. Você tem amizade, você busca a presença daquela pessoa na sua vida. E isso é muito importante a gente entender, porque nós somos o quê? Nós somos cristãos. Nós somos chamados pelo nome de Cristo. E nós somos imitadores de Cristo. Nós nos espelhamos nele. Nós olhamos para ele para que a gente busque saber como proceder nesse mundo. Interessante. E nós aceitamos também, todos vocês, acredito, o sacrifício que ele fez. Então, ele morreu por nós, nós aceitamos o sacrifício e nós ganhamos a vida eterna. Então, você que está sentado aí, por mais que você ache que não, você já está salvo. Você recebeu a salvação de graça, por meio da fé. Só que a gente vai caminhando pelo mundo e o nosso inimigo, ele tenta convencer a gente de que a gente não vai ser salvo. E que a gente vai ter que confiar na nossa performance para a gente ser salvo. Mas, na verdade, a gente tem que confiar em Cristo. Porque senão a gente se irrita, a gente se entristece. Porque quando a gente olha para a gente vê muitos erros, muitos mesmo. A gente se desespera, a gente fica, né, com um sentimento de desespero mesmo. Como que eu vou me salvar? Eu não consigo obedecer totalmente. E aí você fica triste, você briga com as pessoas, você se irrita com você mesmo e com o próximo, porque você ainda não entendeu que você já está salvo. É interessante porque você aceitou a justiça de Cristo no momento do batismo. Você recebeu a justiça e o perdão dos seus pecados passados. E aí, aquele dia você, né, se alegrou, tocou o seu hino preferido, aí você foi para casa muito feliz, né, mandou uma foto para os seus familiares, seus amigos. E aí você, no dia seguinte, você se pergunta assim, o que eu tenho que fazer? E agora? Eu estou salvo, mas eu vou continuar vivendo aqui, eu ainda não estou na glória, eu ainda não estou glorificado, eu estou no mundo, com esse mesmo corpo aqui, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades. E aí você começa a olhar para a sua vida e você se pergunta, o que eu vou fazer? Aí você começa a ler a Escritura Sagrada e você vê certos tipos de comportamentos e lições que o Espírito Santo vai te ensinando. E aí você vai vendo assim, eu não devo roubar, eu não devo adulterar, eu não devo mentir, várias coisas. Mas nessa caminhada, você acaba se esquecendo daquele grande dia que você desceu as águas e você recebeu de graça a salvação. E eu gostaria de ler com você uma passagem, porque após você receber essa justificação, Jesus Cristo ele te pede uma coisa. E esse é o cerne do nosso sermão de hoje. Então vamos para Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, você conhece muito bem. Vamos relembrar. Mateus 28, lá no final do final. 28, versículo 18 e 19. 19 e 20, quem sabe o que é? 19. Amém aí, todo mundo?
19 diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações. 2 verbos já, hein? Acabou de começar a nossa missão e já tem 2 verbos. Mas vamos lá, ide e ensinai. São 2 verbos. As nações, quer dizer, todo o mundo, né? Batizando-as, terceiro verbo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Então são 4 verbos. 4 verbos. Você aceitou a justiça de Cristo e Ele já te dá assim, 4 verbos para você fazer. Você se levanta e vai. Vai aonde? Você vai ensinar as nações. Ensinar o quê? Sobre a palavra de Deus. O que vai acontecer? Elas vão querer o batismo. E aí você vai fazer o quê? Vai batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que elas recebam vida, e vida em abundância, como você recebeu um dia também. Marcos 16, 15. Vamos lá. Vamos ver se tem mais missão para a gente aqui. É o sermão da missão. Marcos 16, 15. Amém, todo mundo? E ele, Jesus, né, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Legal. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você creu em Jesus? Você creu? Levanta a mão. Eu criei em Jesus. Você foi batizado? Então você está salvo, hein? Só uma novidade para você essa manhã. Você está salvo. Por isso que você tem que ficar alegre. E a gente vê os irmãos e nós mesmos tristes. A gente anda triste, a gente reclama, a gente está desesperado, está confuso, está com medo. Mas a gente já está salvo. E não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. E Ele me pede uma coisa depois que eu sou salvo. Vai lá e conta para as pessoas. Não fica parado, não. Não fica sentado, não. Se levanta e vai. Vamos lá para o próximo evangelho de Lucas, capítulo 24. Você está notando que todo o final de evangelho, ele dá a mesma missão para a gente. Vamos continuar então, Lucas 24. Capítulo 24, versículo 17. Esse ano eu vou comprar uma Bíblia com a letra maior, se Deus quiser. E ele, Jesus, lhes disse: Foi aí? Jesus está dizendo outra coisa aqui. Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? Olha só. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém? Falando para Jesus. E não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, o que os caras estavam fazendo? Eles estavam andando tristes, porque eles não tinham entendido ainda o que tinha acontecido. É importante que a gente lembre disso. Quando a gente não entende o Evangelho e a nossa missão, a gente vai ficar triste. A gente acha que a gente não está salvo. Aí a gente vem aqui no sábado para se salvar, porque a gente fica com medo de que se a gente não vier, a gente vai perder a salvação. Mas não é assim que funciona. Você já recebeu ela. Você já recebeu ela. E não sou eu que estou falando isso. Então, Jesus, vocês sabem da história, os dois, como é que é o nome? Discípulos estavam ali andando no caminho de Emaús e Jesus fala para eles, vou explicar para vocês aqui as Escrituras. Aí lá no versículo 44, Jesus fala de novo, e disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei
de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então, é interessante que na missão de Cristo, você tem que compreender as Escrituras. Você tem que fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Não é verdade? Comunhão com Cristo, estudo da palavra, e tem mais uma coisa importante para a sua saúde. E ele abriu o entendimento daqueles discípulos. Para que Jesus abriu o entendimento dos discípulos, Nildo? Qual é o objetivo disso? Para que eles soubessem, por curiosidade? Vou explicar aqui a Escritura para vocês. Olha que maneiro. Olha, o Amós falou de mim. Para que eles ganhassem a vida eterna. Mas e no dia seguinte? O que eles iam fazer com aquele conhecimento? Tinha que passar para os outros amiguinhos também. Por quê? Porque através daquele conhecimento que Jesus abriu neles, eles iam passar a vida eterna para os outros também. O Espírito Santo ia fazer a obra dele e a pessoa ia se entregar para Cristo. Interessante. Vamos lá em João, último evangelho, né? João capítulo 20, lá no finalzinho também, é tudo no finalzinho. Porque a gente vê um padrão nos evangelhos. Acaba toda a história de Cristo e sobra uma missão para a gente. Ide, abram o entendimento das pessoas. E agora vamos ver em João se tem alguma missão para a gente também. Vamos ver. Capítulo 20, versículo 31. João falando, né, no próprio evangelho dele. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Então, para que João escreveu o evangelho dele e você leu na escola sabatina, se você faz a escola sabatina? Primeira lição da escola sabatina do trimestre passado. Por que existe o evangelho de João? Por causa desse versículo aqui. Eu escrevi isso aqui para que vocês creiam. E crendo, tenham a vida eterna. Então é interessante. Ide por todo o mundo. Vamos recapitular as missões dos 4 evangelhos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não sei o evangelho? Aí em Lucas ele me fala, eu vou abrir o entendimento para que você aprenda de mim, o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que é o Antigo Testamento. E aqui em João ele fala assim, através do que eu escrevi, através da Escritura, o mundo vai ter a vida eterna. Então essa é a nossa missão. Eu já poderia terminar aqui e a gente vai embora para casa almoçar, mas ainda tem mais um pouquinho. Mas essa é a nossa missão. Só que a gente esquece dessa missão. Por que a gente esquece? Não sei, eu estou perguntando para você porque eu não sei mesmo. Se acomoda, o inimigo também está trabalhando, né? O inimigo ele tem uma missão. Sabe qual é a missão do inimigo? Fazer com que você olhe para você mesmo. Que você esqueça de Cristo. Porque aí você fica desesperado, com medo, com raiva, triste, desanimado. Porque você só vê erro. Você só vê coisas ruins. Porque você se conhece muito bem. Toda a sua história, da sua vida, aí você fica relembrando aquelas coisas. Mas Jesus falou para os discípulos, eu dei a minha justiça para vocês. Eu só vou pedir uma coisa para vocês. Vai, ide. Vamos ver aqui em Atos, já aproveitando na sequência, Atos capítulo 1 mesmo, na próxima página aí. No versículo... Não anotei, anotei sim, 8. Olha que interessante, que lindo isso. Atos 1, 8. Tranquilo aí? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o poder não, hein? Ele vai dar poder para vocês. Quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê, Nildo? Minhas testemunhas. Por que eles vão receber o poder? Para ser testemunha. Para abrir o entendimento do mundo. Mundo, existe a salvação, vocês não sabem, eu vou falar para vocês. E aí, continuando no versículo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, está expandindo, não está? Jerusalém, Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, que aqui diz o meu, ou confins do mundo. Quer dizer,
é só para ficar aqui na galera com o fim do mundo, parceiro. Lá no Chile, vocês nem conhecem o Chile, ô Pedro, tu nem conhece o Chile. Vai existir um país chamado Chile e vai ser pregado o evangelho lá. No Brasil, por exemplo, só tem índio lá agora, mas no futuro vai ser pregado o evangelho lá. Então comece em Jerusalém, vai para Samaria, vai para Decápolis, vai para Tarso, vai para Antioquia, vai para Filipos, vai para o Egito, vai atrás Felipe, vai atrás daquele cara ali, ó, corre lá. Ele está lendo Isaías lá, abre o entendimento dele. Ah, mas eu não quero correr, eu vou suar, né? Estou aqui com a minha roupa nova, acabei de sentar, tomar uma água, tomar um calor. Eu não quero, Jesus. Não, mas vai lá, Felipe. Tá bom, eu vou. Ele foi lá, o que aconteceu? O mais alto oficial lá da rainha etíope foi convertido. E tu acha que foi só ele? Tu acha que pela influência dele ele não converteu quase a nação inteira? Mas a gente não pode desacreditar disso. Porque quando a gente esquece a nossa missão, vou fazer um desenho aqui, vou aproveitar. Desenho. Ó, isso aqui é um banco, tá? Um banco. Aí isso aqui é você. Então, é seu pé. Aqui. O cabelinho da perna. Isso aqui é o... Como é que é o nome disso aqui? O pé do banco. Esse pé aqui se chama comunhão. / oração. Dá para ler aí? Esse pé aqui é o estudo do quê? Da palavra, né? Que a gente gosta, né? A gente gosta, eu gosto. Eu sei que todo mundo gosta aí. Mas faltou um pé. O que acontece se você tira o outro pé? Cai o banco. E o chão é a lei. Inventei isso ontem. O chão é a lei. Quer dizer, Deus falou, né? Aqui é o chão de taco. E aí você cai no chão de taco, o que acontece? Machuca. Machuca, né? E muitos cristãos, irmãos adventistas, fervorosos, que oram, que o joelho fica em carne viva, que ora pelos filhos, que ora pela igreja, pelo pastor, pela liderança, está certíssimo, certíssimo. Estuda a palavra? Estuda muito. Tu vê quanta Janete estuda a palavra? Olha o que essa mulher sabe, muita coisa. Por quê? Porque ela ama isso. Deus colocou no coração dela. E eu sei que cada um aqui ama estudo da palavra. Né, Gilberto? Ama a palavra? Ama? Admilson também ama a palavra. Admilson prega a palavra. Só que se você se mantém em cima desse banco aqui, o que vai acontecer? Você vai ficar assim, ó, tentando equilibrar, não é? Mas tem um terceiro pé, que é o pé da... O quê? Dá um microfone ali para o Admilson, que senão ninguém vai ouvir ele. 6. Enquanto eu vou desenhar outro pé aqui. Eu sempre acompanho o pastor Rodrigo Silva e ele fala exatamente sobre missão, né, que você está pregando hoje. O que motiva a gente para poder levar o evangelho para as outras pessoas, como Cristo falou aqui para nós ir, é as pessoas. Por que as pessoas? Por causa que quando a gente leva um livro ou fala de Jesus para aquelas pessoas, a gente fica mais forte e a gente se alegra a levar novamente. Tive uma experiência, estava até comentando com o Daniel. A gente, em vez de estar desanimado, quando a gente leva para uma pessoa que não conhece Cristo, aí você vê a expressão do rosto daquela pessoa. Aí a gente se alegra. Aí a gente se anima mais ainda de levar o Evangelho. Amém. Isso que é importante. Amém. Né? Admilson tem quanto tempo de batismo? 2 anos? Eu não conheço quem prega mais que o Admilson aqui. Sinceridade. O maior missionário que ele, tá difícil de achar. Não querendo competir, né? Mas é porque eu não conheço vocês mesmo e o trabalho missionário de vocês. Mas eu conheço o Admilson, há 2 anos quase, e ele é um missionário. Ele foi batizado e o Espírito veio sobre ele e recebeu o perdão dos pecados.
E o coração dele pegou fogo. E ele falou, preciso contar disso aqui para as pessoas. Para os meus amigos, para os colegas de trabalho. E aí os colegas de trabalho ficam felizes com isso? Ficam com raiva dele. A família dele, todo mundo fica com raiva dele sem motivo, porque isso vai acontecer. E essa é a próxima parte do sermão, que a gente vai conseguir. Que horas são? O terceiro pé, qual é o terceiro pé? Acabou de falar o Edmilson. Missão. Missão. Isso aqui é depois que você recebeu a graça de Cristo. A sua vida diária, você vai estar em cima do banquinho ali. Se você tirar a missão, cai. Você adoece, sabia? Você fica olhando para você mesmo. Eu oro muito, eu sei muito, e nada acontece. Porque está faltando o terceiro elemento, a missão. Porque se você está lá no meio da África passando fome, você não vai ficar olhando para você mesmo. Você vai estar clamando, Deus me manda um almoço aí, eu preciso pregar para essas pessoas. Quando você vai lá na Cracolândia, ou você vai no Higienópolis, toca na campainha de um irmão lá, de uma pessoa rica, pode ser pobre ou rico. Quando você está na missão, você não fica doente, você não briga com as pessoas, só que a igreja esquece a missão. O que foi falado nos 4 evangelhos e no primeiro capítulo de Atos, por Jesus, antes dele ir para o céu. Deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Não é para ficar de bobeira, é para fazer como eu fiz. Porque Jesus é um missionário. Porque lá na eternidade, sentou lá, botou uma cadeira, 3 cadeiras lá. Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, vamos criar, né? Vamos criar. Só que tem um problema, a gente sabe que Lúcifer vai fazer. E a gente precisa fazer uma missão aqui. Porque eu quero salvar os meus filhos. Então, vamos definir aqui. Jesus, eu morro por eles, eu morro. Pai, eu morro. Eu sou um missionário. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente vê que ele veio ao mundo, ele foi batizado pelo Espírito Santo, como você foi, naquele grande dia. Eu fui dia 14 de agosto de 2020. O Espírito Santo desceu sobre mim, lá em Porto Alegre, naquela água fria, em junho, em agosto, inverno de Porto Alegre. E eu recebi o perdão dos meus pecados. E eu recebi o Espírito Santo, para que eu compreendesse a palavra, as Escrituras, mas eu recebi uma missão de Jesus Cristo. E eu perguntava para o meu professor, como que eu vou fazer para pregar para a minha família? Para os meus amigos? Ninguém é cristão na minha família. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles vão morrer sem saber disso aqui. Vamos lá continuar então. Lê a palavra de Deus. Desculpa o desabafo. Vamos lá. Mateus 5, 11. Mateus 5, 11. Voltar um pouquinho aí. Mateus 5:11 é o Sermão do Monte. Você sabe que tem um sermão de Jesus na Bíblia, né? Interessante. Acordar de manhã, escova o dente, ler o Sermão do Monte, né? Vai sair cheio de poder. Versículo o quê que eu falei? 13, 11. Está falando das bem-aventuranças, vocês conhecem, vocês são versados na Bíblia. Ele fala assim, abençoados sois vós, meus filhos, quando os homens vos insultarem, vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Aí entra outra parte, que eu estava falando aqui do exemplo do Edmilson. Ele vai pregar lá no trabalho dele, todo mundo vai ficar feliz? Pô, maneiro, Jesus, legal. Não. Vai acontecer o quê? No versículo 11. Insultarem, perseguirem. O meu é 11. Mateus 5:11. Insultar, perseguir e falar mal de você. Aí tem um problema. É por isso que a gente esquece muitas vezes da missão. Porque a missão, estudar a palavra e orar é confortável. Você está em casa, está climatizado, você está com a barriga cheia. Mas a missão é diferente. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6.
2 Coríntios, capítulo 6. Quem que está falando aí? Quem escreveu para os Coríntios? Apóstolo Paulo. O que ele fez, o apóstolo Paulo, depois que recebeu o perdão dos pecados e foi batizado e ficou com a visão de novo? O que ele fez? Foi lá para Tarso, abriu uma padaria e ficou lá, né, vivendo a vida, ganhando dinheiro, né? Tranquilão, casou com uma moça, teve uns 10 filhos, que naquela época era assim, né? Foi isso que aconteceu? Vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Paulo falando aos coríntios, né? A rapaziada. Então nós, como colaboradores de Cristo, rogamo-vos, quer dizer, está rogando, para que também não recebais a graça de Deus em vão. Então você pode receber a graça de Deus em vão. Existe essa possibilidade. E vamos entender por quê. Aí no segundo, porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. Aí no 3, vamos no 3. Não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado. Então Paulo está falando para eles sobre a missão. Coríntios, vocês não podem receber essa graça em vão. Vocês vão precisar fazer uma coisinha para Jesus. Versículo 4. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus. Aí começa, minha gente. Na muita paciência, o quê? Aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, o quê? Jejuns. Pô, Jesus, pega leve, né? Não dá para ficar nesses dois aqui, não? Não dá. Senão você vai adoecer e o mundo não vai me conhecer. Vamos continuar. 6, capítulo 6, versículo 6. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, sendo desconhecidos, porém bem conhecidos, como se fosse morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, tristes, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, todavia possuindo todas as coisas em Cristo Jesus. Aí eu queria ler para vocês, só para terminar essa parte, e a gente caminhar para o final, o próximo versículo aqui, ó. Eu achei estranho quando eu li da primeira vez, então vocês me ajudem a entender. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós, quer dizer, vocês têm favor conosco. O nosso coração está ampliado. É uma figura de linguagem, né? Vós não estáis estreitados em nós, os discípulos, os apóstolos, mas estáis estreitados no quê? Nas vossas próprias entranhas, no vosso próprio conhecimento. Então Deus, Ele já capacitou a igreja. Ele já deu os dons. Mas vocês, coríntios, estão estreitados. Em Deus, não, no vosso próprio conhecimento, no vosso próprio coração. Pode falar. Inteligente. Ah. Por quê? Porque a gente acabou de ler. Paciência, aflição, necessidade, angústia, açoite, prisão, tumulto, vigília, jejum. É difícil, né? Fazer uma vigília. É difícil fazer um jejum, é difícil tomar um açoite. Eu nunca tomei, mas deve ser doído. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês essa manhã é que você tem uma missão. Porque Jesus não te obrigou a andar com ele. Ele perguntou, você quer me seguir? Não é isso que ele fazia? Segue-me. Você quer seguir? Quer seguir? Legal.
Legal, Silvia, tu quer seguir? Então segue nas minhas aflições, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Só que a gente não quer. Aí a gente tira o pé e cai. Vamos caminhando para o final aqui. Não sei que horas são aí. Tem de 14? Tem, mas é para o final. Calma aí. Estamos indo. Estou que nem o Joaquim hoje. 1 Coríntios 15. Só para fechar esse raciocínio. 1 Coríntios 15, 10. Quer dizer que os coríntios, ô Nildo, eles eram muito sábios na palavra. 15, 10. Paulo falando para eles pela primeira vez. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo falando. E a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que é então ter a graça em vão? Você recebeu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas você está sentado em casa. É em vão. E Paulo fez o quê? Tomou chicotada, desceu do muro lá no cesto, porque ele quis? Não, porque Deus estava nele. Ele acabou de falar. Não foi eu que trabalhei. Eu permiti que Jesus trabalhasse através de mim, porque eu jamais aguentaria aquilo. E quando você está na missão, você vê realmente o poder de Deus. Porque você vê coisas que você pensa assim, eu jamais conseguiria passar por isso. E isso é muito bom, isso é muito saudável, isso nos dá saúde. Agora vamos aqui para o fim mesmo. Ler a palavra, né? É tão bom ler a palavra. Olha lá. Perdi a folha. Ah, é aqui. Está aqui. Eu vou ler um livro chamado Serviço Cristão. Na página 19, daquela versão nova lá que fizeram agora, 2021, né? Capítulo, a página 19 do Serviço Cristão. Só para a gente resumir aqui, fechar o raciocínio, né? Tá gravando aí, Enzo? Comissão divina. A obra que os discípulos fizeram, também nós devemos fazer. Todo cristão deve ser missionário. Devemos, em simpatia e compaixão, servir aos que necessitam de auxílio, buscando com abnegado zelo aliviar as misérias da humanidade sofredora. Interessante. Página 20. Se vocês quiserem ler depois, né? O povo comum, nós aqui, deve ocupar um lugar como obreiros, compartilhando as dores de seus semelhantes, da mesma forma que o Salvador participou das da humanidade, quer dizer, das dores da humanidade. E hão de vê-lo, pela fé, trabalhando juntamente com eles. Exatamente o que Paulo falou. Eu não estou trabalhando sozinho. Jesus está aqui. Por isso que eu faço isso tudo. Senão eu estava morto já. Página 207, para não cansar muito. Por isso que é bom fazer slide, né? Porque aí vocês acompanham. Mas eu não fiz. Prometo que no próximo eu vou fazer um slide bem bonito. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar de maneira sábia as oportunidades presentes, estão esperando ociosamente por alguma ocasião especial de refrigério espiritual, em que suas habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Será que você já ouviu falar de algum irmão que está esperando a chuva serôdia para poder fazer alguma coisa? É justamente o contrário. Começa a fazer. Começa a fazer. E aí Jesus vai olhar lá do santuário celestial, ia lá, ou o Enzo lá, entregando panfleto. Vai lá, anjo, vai lá, Espírito Santo, poder nele, poder. Agora, se o Enzo fica em casa jogando videogame, para que ele vai receber poder e conhecimento da palavra? Não tem porquê.
Vamos terminar aqui lendo um slide. Solta para nós aí. Ficou meio... Dá para ler? Esse eu consegui fazer o slide. Não ficou muito bonito não, mas... Quem conhece isso aí? Quem conhece? Janete conhece, né? Unicamente o método de Cristo, unicamente, o que é unicamente? Só tem um jeito, né? Só tem esse jeito. O método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se, anota aí na agenda aí, o primeiro verbo, misturar-se. Misturar-se. O que é misturar? É o que o Edmilson faz, ele vai lá na fila lá do banco. Pô, você conhece Jesus? É o que o Nildo faz. Vai lá para Minas lá. Pô, te dá um panfleto aqui. Pô, como é que é teu nome mesmo? Pô, maneiro. Vai lá em casa, tomar um chá. Ele está se misturando com os homens como uma pessoa que lhes deseja o bem. Não é para misturar para brigar também, né? E tu não acredita em Deus, não? Ih, sai daqui. Não é para brigar. É para como uma pessoa que quer o bem. Manifestava o quê? Simpatia. Segundo verbo, hein? Manifestar simpatia. Difícil, hein? Difícil. Manifestar simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades. Terceiro verbo. Ministrar o quê? Necessidades. O que é ministrar necessidade, Eliabe? O que você está precisando, irmão? O que você está precisando? Um tênis? Um abraço? Um conselho? Granjeava-lhes a confiança. O que é granjear? A granja de galinha lá, todo mundo junto. Granjear a confiança, me dá a sua confiança. Só então Jesus ordenava, segue-me. Então eu não posso jogar a Bíblia na cara das pessoas que não acreditam. Eu não posso, porque isso não é o método de Cristo. E vai ser um serviço ineficaz. O método é misturar, manifestar simpatia, ministrar as necessidades, granjear a confiança, e aí sim você vai falar, segue a Jesus, que tu vai ser salvo, tu e a tua casa. E que o Espírito Santo possa gravar no nosso coração que nós não estamos aqui por acaso. E graças a Deus por isso, porque agora a sua vida faz sentido. Quando você estava no mundo, obedecendo às vontades da sua carne, nada fazia sentido. Nada satisfazia o seu eu. Bebida, mulher, drogas, dinheiro, nada satisfazia. Mas agora você faz sentido. Você não é mais um acaso da evolução, você é filho de Deus. Você só está abaixo dos anjos. Você tem domínio, você tem inteligência. E Jesus Cristo te pede, com muito amor, faz isso aqui, ó. Faz como eu fiz. E aí vocês vão se alegrar. E aí vocês vão ser curados. Vão parar de cair, de olhar para vocês mesmos. E essa é a missão de todo cristão. E que em 2025, o Espírito de Deus nos dê consciência de que nós precisamos, para sermos saudáveis, estar na missão. E em nome de Jesus Cristo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nosso Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu dignidade. O Senhor nos deu uma herança. Nós não somos filhos do acaso, nós estamos aí pelo mundo vagando, nós temos um propósito, nós temos um porquê. E muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por ter nos tirado das trevas. Nós ainda pecamos, Senhor. Nós ainda temos defeitos. Mas nós entendemos hoje, através da Tua palavra, que nós temos também uma missão. Mesmo com defeitos, nós devemos fazer a Tua missão. Não podemos esperar sentados o poder do alto. Não podemos esperar sentados. Então nos dê esse poder, essa consciência de que a missão é primordial, é o principal da nossa vida, é para o que existimos, porque muito em breve o Senhor vai voltar e muitas pessoas vão se perder. Isso é muito triste. Então que a gente possa falar todos os dias, nos dê criatividade, Senhor, nos dê ousadia
nos dê paciência para poder falar de Jesus para as pessoas com as nossas palavras e as nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Gostaria de convidar a equipe de louvor, porque eu esqueci do hino. Número 476. Entregue sua vida a Cristo, assim como Ele entregou a vida dele por você. Em nome de Jesus, amém.